Você já parou para pensar um criminoso, uma pessoa que cometeu um crime, começar a ganhar dinheiro com aquele crime que ela fez, entendeu? Que essa pessoa cometeu? Vamos entender essa história. Essa história está acontecendo aqui no Brasil. Uma pessoa que cometeu um assassinato hediondo, matou os pais, né? E essa pessoa agora ela começa a ganhar dinheiro. Diz aí o povo já chegou a ganhar quase 1 milhão com essa história. Então, aqui junto eu e você vamos entender essa história. Eu também quero saber, eu quero entender essa história. Então, eu quero entender junto com vocês aqui essa história. Essa história tá muito estranha. Mas antes disso, eu preciso aí que vocês, eu preciso da ajuda de vocês. Eu quero aqui pedir, e muita gente passa pelo canal, assiste o canal, deixa o like, comenta, mas não é inscrito. Não queria pedir essa ajuda para você se inscrever no canal, né? Por que a gente pede para a pessoa se inscrever no canal, se virar um inscrito? Porque isso é como combustível, né? Imagina você ter um carro, o carro tá bem e tal, mas não tem combustível para andar. Então o like aqui ele funciona mais ou menos desse jeito. O like, quando você comenta, quando você se inscreve, é como se fosse um combustível para a gente que cria o conteúdo. Então isso nos motiva, é uma motivação, é como se desse uma motivação para a gente continuar, né? Trazendo um vídeo, continuar produzindo aqui, beleza? Então eu peço esse favor para você, que você se inscreve no canal, deixa o seu like, interage aqui com o assunto do canal, porque você deixando a sua mensagem aí, eu também vou entender e você vai interagir junto com o conteúdo, e nos próximos conteúdos cada vez a gente vai melhorando mais. Beleza? Então, voltando aqui à história, esse caso aqui da Susana von Richthofen, né? Uma mulher aí que cometeu um crime há uns foi em 2002, então vai praticamente quase 25 anos aí, né, que aconteceu esse crime. Ela pagou, né, porque aqui no Brasil você não tem, prisão perpétua, né, pelo crime que essa mulher cometeu, para essa mulher ficar em outros lugares aí era perpétuo. Não tem como sair. A mãe matou o pai e matou a mãe, né, pelo motivo fútil, né, e assim, tirou a vida do próprio pai, da própria mãe. É um crime onde é muito tenebroso. Falta palavras para dizer que crime absurdo, né? E aqui, como o Brasil ainda não adotou, né, a prisão perpétua, então esse tipo de pessoa volta para a sociedade, entendeu? Então, assim, o problema maior não é a pessoa, tipo, ela pagou, mas é a pessoa continuar monetizando em cima do crime, né? Você vê que existe também um fascínio da mídia, existe um fascínio do entretenimento a buscar esse tipo de pessoa para gerar conteúdo, né? Aí você tem documentários, você tem filmes, né? Só que tem uma coisa que eu observo, eu não sei se vocês observou, tipo assim, quando é em outros documentários de outros países, eles deixam claro no documentário que essa pessoa é um psicopata, né? Você tem ali outros médicos, pessoas da especialidade da área, comentando e deixando mais claro ainda que aquela pessoa ali que está participando do documentário, aquele assassino, ele tem problemas psicóticos, né? No caso aqui, pelo que vem falando aí, coloca ela como não tem esse cuidado, né, de mostrar que aquilo ali, aquela pessoa é um psicopata. Então, esse documentário agora vai falar sobre a vida dela agora, do relacionamento dela, do filho dela, entendeu? Da convivência dela na cadeia. Aí também fala que ela volta na casa onde cometeu o crime lá, e ela vai relembrar a coisa da infância e tal. Então, assim, meio que parece que é uma passada de pano, né? Tá passando ali como se fosse limpar a imagem da pessoa, entendeu? É mais uma questão onde, beleza, ela vai falar a parte dela, a versão dela, entendeu? Só que quando você bota um criminoso para falar a versão dele, ele vai se proteger, é uma coisa de esperar, ele vai tentar buscar argumentos para se defender, entendeu? E isso acaba gerando um impacto na imagem de quem acompanhou, né, o crime, acompanhou tudo, né?
é como se fosse uma passada de pano, tava limpando a imagem da pessoa. E eu, tipo assim, eu não sou contra fazer documentários, né, fazer filmes sobre o criminoso, mas ter esse cuidado de reforçar que aquele criminoso ali é um psicopata, ainda mais nesse caso aqui, desse crime que as pessoas acompanhou lá desde o início, quando ela cometeu o crime, né, que ela, junto com o advogado, tem vídeo aí na internet, ela fingindo ser uma coisa, uma inocente, né, ela tem, nas primeiras entrevistas, logo quando aconteceu o crime, ela se vestindo igual uma criança, né? Para passar uma imagem de uma inocência, né? Então você vê que esse cara, acompanhando esse caso desde o início, tem esse cuidado de passar um pano, né, no criminoso, passar um pano sobre essa imagem, né, do psicopata. E quando vem um documentário onde traz esse tipo de entretenimento, que, vamos dizer assim, é um entretenimento, né? Onde quer limpar a imagem da pessoa, né? Onde você vê que ele está meio querendo naturalizar aquela questão tão absurda, né? Então você vê que parece que é uma passada de pano e a pessoa é beneficiada, né? Porque imagina o quanto de dinheiro, né, que uma pessoa dessa vai conquistar em cima. E você vê o fascínio do stream, da mídia em criar mais histórias em cima, né? Assim, o que que eu penso, na minha opinião? Uma pessoa dessa deve ser esquecida e quando for lembrada tem que ser sempre martelado, né? E não nunca perder o foco do início lá onde é um crime onde uma pessoa dessa cometeu. Claro, existe o perdão, existe, mas isso deve ser marcado, né? Não pode passar um pano, porque quando você leva isso para o entretenimento, leva isso para uma mídia, isso pode gerar um comportamento inverso, porque qual a mensagem está querendo deixar? Qual a mensagem que está querendo passar dentro de um documentário desse? É limpar a imagem da pessoa e, consequentemente, influenciar outras pessoas e passar a imagem de que o crime compensa, de que não houve justiça, né? Claro, ela pagou pelo que ela fez, né? Que dentro das leis do Brasil, ela pagou, ela passou todos esses anos aí. Mas quando ela volta com essa passada de pano, com essa imagem, parece que o crime compensou, porque a pessoa está recebendo frutos daquilo que ela fez mal, né? E tem uma coisa também que eu observo, que sempre quando um criminoso é do sexo feminino, existe essa passada de pano. E não que eu estou querendo dizer que tem que fazer isso com o masculino, mas eu estou tentando contextualizar. Assim como o masculino, quando comete crimes hediondos, eles são realmente colocados como criminosos, como psicopatas, você já vê essa mão sendo aliviada quando, em alguns casos, não estou dizendo todo, não estou generalizando, em alguns casos, essa passada de pano quando o criminoso é feminino, é uma observação que a gente tem visto ainda mais pelos streaming, né? Pelas plataformas, né, digitais aí que quer lucrar em cima. Você não vê documentários, nós temos um caso aqui muito pesado que é o do goleiro Bruno. Você não viu nenhuma plataforma de streaming contratando para fazer. E isso estou deixando claro aqui que eu não quero também, na minha opinião, que não faça, entendeu? E se fazer colocando sim o cara como um criminoso e não como uma passada de pano. E você vê que, até no caso do Bruno, você vê que várias empresas não querem se associar à imagem do cara, e tá certo, tá correto. Mas no caso desse aqui, você vê uma empresa querendo se associar à imagem, né, de uma pessoa criminosa. Então você vê aí uma plataforma muito famosa, que tem vários seriados, ela não se incomoda de associar a imagem dela com a imagem de uma pessoa dessa. E de fato o que acontece? O que toda essa produção vai passar? Qual a informação? Será que teve o cuidado de qual a mensagem que está passando para quem vai assistir? Porque muita gente vai assistir. Então, qual a imagem que a gente está pregando para a sociedade quando a gente pega pessoas, criminosos, crimes hediondos desse e coloca em palcos, né? E coloca as pessoas em holoforte. Qual é a imagem que qual a mensagem que a gente está passando para a sociedade? Qual a imagem que isso vai passar, vai gerar? Será que existe essa preocupação em buscar, em passar esse entretenimento e fora aí que a pessoa está lucrando, né, com uma coisa mal que ela fez, né? Você vê então que não existe nem um remorso, mas a pessoa ela quer produzir,
ela se sente à vontade em produzir e gerar dinheiro. E as empresas associadas também a isso não vê nenhum problema. Então, assim, a gente vê como a sociedade aceita isso normalmente, como a sociedade brasileira concorda, né? Claro, a gente tem muitas pessoas criticando, muitas pessoas comentando, muitas pessoas fazendo alerta nesse vídeo aqui, como um alerta também, para a gente não se acomodar, porque daqui a pouco a gente vai começar a normalizar esse tipo de pessoas, né? Normalizar esse tipo de entretenimento, igual eu falei, pode ter um entretenimento, pode sim ter um documentário, mas colocando tudo certinho e ali mostrando a psicopatia da pessoa, mas não como uma forma passar pano, bota aquela pessoa como um personagem principal, aí vai contar a vida dela, a vida pessoal, o atual relacionamento. Então isso parece que está querendo limpar a barra da pessoa. Isso é muito ruim para a sociedade, porque de fato o entretenimento, o cinema, tudo é uma forma de educar as pessoas que estão assistindo, de moldar o comportamento das pessoas. Então deve existir esse cuidado. E agora que eu chamo você aí no comentário, deixar a sua opinião, o que você acha disso? Você acha que isso é correto? Eu queria que você deixasse aí o seu comentário, deixasse a sua opinião, o que você acha desse tipo de entretenimento, desse tipo de situação, né? Outra coisa, você vai assistir, esse documentário vai sair, você vai assistir, você vai abrir mão do seu tempo para assistir uma coisa dessa, claro. Quem acompanha aí o caso, né? Porque se a gente pegar aí, tem mais de 25 anos, então a geração nova, né? Que não viveu essa realidade, que não viu isso aqui, o caso disso, não acompanhou, né? Às vezes ela não tem noção do peso, né, que isso tem. Então, às vezes é bom você que vai assistir esse documentário fazer uma pesquisa sobre as entrevistas reais, né, a história real, porque às vezes, não estou dizendo que é o caso que aconteceu, mas às vezes quando se traz um documentário, ainda mais no intuito de gerar entretenimento, muita coisa foge da realidade, entendeu? Então é interessante você buscar sobre a história, né? E fica essa pergunta: onde uma pessoa cometeu um crime grave, agora ela gera retorno, ela gera renda com aquilo que ela praticou, né? E isso torna uma resposta para a sociedade, às vezes uma resposta não muito boa e gera um comportamento que não muito bom. Então, às vezes por isso que é bom conversar, trocar ideias sobre esse assunto, beleza? Eu quero que você deixe aí o seu comentário, deixe aí o que você acha, né, de toda essa situação, beleza? E lembrando, se inscreve no canal, entendeu? Se inscreve no canal e nos ajuda a manter o canal vivo, beleza? Até o próximo vídeo, galera.